Igor Jesus a caminho da Europa no meio do ano? Empresários estão no velho continente para tentar achar uma boa oportunidade para o jogador. Telefone de John Textor foi vazado nos grupos de WhatsApp e o sócio do Botafogo teve que trocar de chip após receber muitas mensagens de torcedores o xingando e até ameaçando. Vamos falar sobre isso aqui. E também, para terminar esse vídeo, vamos falar do aproveitamento de Renato Paiva, que entre os treinadores da SAF é o pior junto com o Lúcio Flávio. Rapaz, que situação, hein? Vamos falar disso e muito mais agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Glorioso. Fala, meus amigos, meu nome é Matheus Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar de Botafogo, falar do nosso Glorioso, muitas informações, como eu falei muito bem na introdução para vocês. Vamos começar falando sobre o nosso querido Igor Jesus. Primeiro dizer o seguinte, se inscreva aqui em nosso canal, ative as notificações. Você que já faz parte da nossa família, muito obrigado pela audiência. Você que ainda não faz parte, faço esse convite para você se tornar um novo inscrito aqui no canal do Medeiros. Se tiver aparecendo o botãozinho hypar aí embaixo também para você, clica nesse botão aí que você ajuda demais aqui o canal do Medeiros, beleza? Dia 24 de abril de 2025, quinta-feira, acabou o feriadão no Rio de Janeiro, né? Vamos atualizar então as informações do Botafogo, atualizações para vocês. Começar falando sobre o Igor Jesus, que é o nosso camisa número 99, o nosso atacante titular, que recusou no início do ano aquela proposta do Nottingham Forest da Inglaterra, né? Então, 30 milhões de euros, aquilo ali foi realmente algo absurdo, né? Não é todo dia que a gente vê um jogador recusando uma proposta dessa. E o Nottingham Forest é o terceiro lugar da Premier League, né? Então não é qualquer coisa. Apesar de ser um time que fez muita história lá nos anos 70, antigamente, voltou agora, inclusive o grego Marinax, que chegou ali a negociar com o Vasco, a SAF do Vasco, também negociou com o São Paulo. Ele que é o dono da SAF do Nottingham Forest. E a situação tá boa por lá, né? Pelo menos o resultado muito acima do esperado aí lá na Premier League para o Nottingham. Então, assim, recusou essa proposta, mas os empresários do Igor Jesus neste momento estão em Roma, na Itália, tá? Informação do Jornal o Globo, do meu amigo JP Fragoso, procurando oportunidades para o Igor Jesus. Ele deve sair no meio do ano, né? Depois do Super Mundial, acho que não vai ter como segurar o Igor Jesus, ele vai acabar indo para o velho continente, né? E, enfim, ele mesmo já deu entrevista falando que quer jogar o Super Mundial pelo Botafogo e tudo mais, mas ele é um jovem, né? Já foi da seleção brasileira, convocado, na última convocação não foi, mas quando esteve na seleção brasileira fez gol, jogou muito bem, pode ser que volte para a seleção num futuro próximo, né? E vai ser muito difícil realmente segurar ele nessa janela do meio do ano. Vai acabar indo para a Europa, times da Europa, da Itália, times da Inglaterra estão de olho nele, times da Espanha estão de olho nele, então vai ser meio que inevitável e o Botafogo vai acabar ganhando aí entre 25 a 30 milhões de euros no futebol do Igor Jesus e a gente vai atualizando vocês aqui enquanto a gente tem mais novidades, né? Mas acho que esse é o caminho natural das coisas e essa notícia é até relevante da gente comentar por aqui. Vamos ver qual vai ser o time aí que vai conseguir fazer essa proposta. O Nottingham Forest fez, foi recusado, pode ser até que eles voltem no meio do ano e façam uma outra proposta, já que deve acontecer do Igor Jesus ir sim para a Europa no meio do ano. Falando de um outro assunto agora, que eu também comentei na introdução, vazaram nos grupos de WhatsApp o número do John Textor, tá? Primeiro dizer que, assim, isso me deixou bastante, sabe, pé da vida também, cara. Não é assim que a gente conserta as coisas, não é assim que funciona, sabe? Eu tô aqui chateado com as derrotas, todo mundo tá, mas a gente sabe que tem um certo limite. A gente sabe, né, que a gente não pode atravessar esse limite. E geralmente quando se atravessa esse limite, cara, é um problema.
Porque as coisas, você acha que você está consertando as coisas, mas você está piorando as coisas. Então assim, cara, vazaram o número do John Textor, o cara recebeu ameaças, recebeu diversos xingamentos, né? Uma chuva de mensagens de ódio para cima dele, né? A gente tá realmente chateado com a situação atual do Botafogo? Tá. A gente quer que melhore? Quer que melhore. Mas, pô, dessa forma, não, né, cara? Vamos pro estádio, quer fazer um protesto legal? Faz um protesto no estádio, paga o ingresso, ou então você que é sócio torcedor, vai pro estádio e lá você protesta de uma forma pacífica, demonstra a sua insatisfação de uma forma pacífica. Aí tudo bem, tá no direito. Agora, vazar o número do cara para ficar xingando o cara no WhatsApp dele, obrigar o cara a trocar de chip. Porra, não é legal, cara. Aí não tem como. Eu vi aqui, entendeu? E defender uma situação dessa, não tem como. A torcida do Botafogo geralmente é soberana, tá? Não costumo criticar a torcida, mas não vou também generalizar. Algumas pessoas fizeram isso. Essas algumas pessoas, para mim, estão erradas. Ok? A torcida do Botafogo não pode ser também generalizada a ponto de dizer que a torcida do Botafogo fez isso. Não. Algumas pessoas fizeram isso e, para mim, erraram bastante, cara. Não é assim que funcionam as coisas. Enfim, fica aí, lamentável, cara. E o John Textor agora teve que mudar de chip. É um cara que é muito acessível, um cara que acerta, erra, entendeu? Acertou demais no ano passado, esse ano tá errando, mas não justifica receber ameaças, não justifica alguém vazar o WhatsApp dele para o cara ficar recebendo xingamentos no seu WhatsApp. Imagina, você abre o teu WhatsApp, é só a gente se colocar no lugar do outro, gente. Faça esse exercício, se coloque no lugar da pessoa. Imagina você agora abrindo o teu celular e mais de 300 mensagens te xingando, te ameaçando de violência física, enfim, uma série de barbaridades. Agora, no teu celular, imaginou? Já imaginou isso? Então, aconteceu isso com o cara. Pô, pelo amor de Deus, né? Não pode ultrapassar a linha do respeito, né? Tem que, né, ter discernimento com as coisas. Enfim, fica a minha reclamação em relação a algumas pessoas que fizeram isso. E agora, para finalizar o nosso vídeo de atualizações, vamos falar um pouquinho do Renato Paiva mais uma vez, que conseguiu bater um recorde negativo nesse início de trabalho. O SofaScore fez um levantamento dos 8 primeiros jogos dos treinadores da SAF do Botafogo. E aí, o SofaScore trouxe lá, né, o Bruno Lage, trouxe o Thiago Nunes, Luiz Castro, Arthur Jorge, Lúcio Flávio, todos eles. E o Renato Paiva, com 33,3%, está em último, como o pior aproveitamento dos treinadores da era SAF. Impressionante, né? Empatado com o Lúcio Flávio, que foi uma tragédia no final de 2023. Então, a campanha que o Renato Paiva começa a fazer no início de 2025 está igual à campanha do segundo turno de 2023, quando o Lúcio Flávio estava no comando do Botafogo. 33,3%. Impressionante, cara. Mesmo com todas as desconfianças que a gente tinha do Renato Paiva, eu sinceramente não achei que estaria tão ruim assim. Eu realmente desconfiava, não achava o nome ideal, ok. Isso tudo eu acho que a gente imaginava, né? Que poderia oscilar no início, as coisas poderiam não encaixar muito rapidamente. Isso tudo eu acho que o torcedor já estava meio que esperando. Agora, pior que o Lúcio Flávio, igual ao Lúcio Flávio, no final de 2023 eu realmente não esperava. Surpreso negativamente com essa campanha muito ruim, muito abaixo do Renato Paiva. E deve continuar, cara. Tá aí confirmado pelo menos para o clássico contra o Fluminense. Diretoria do Botafogo ainda dando respaldo mesmo com a derrota para o Estudiantes, mais uma vez dando respaldo ao treinador. Continua sem pensar em troca, continua colocando a culpa nos atletas e isentando o treinador de culpa. Está confirmado para o jogo contra o Fluminense, né, clássico, no sábado. Né? A gente vai estar acompanhando esse jogo por aqui no canal do Medeiros e não sei o que será da semana que vem.
Vamos ver como é que vai ser esse clássico, mas a princípio, respaldado mais uma vez o treinador Renato Paiva pelo John Textor e pela diretoria do Botafogo. Ok? Atualizações feitas para vocês, deixe seus comentários, deixe o seu like nesse vídeo. Até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Um abraço.